A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo a Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, Como Vencer as Tentações. Lembra que na semana passada nós fizemos um vídeo sobre o pecado, denunciamos o pecado, mostramos a etimologia do pecado e toda a sua consequência. Hoje, o nosso objetivo é mostrar para você porque as tentações são fruto dos nossos desejos e como não sucumbir a elas. Amém? Fica comigo porque o estudo hoje está edificante. Se você acredita que Deus está levantando a nossa geração para ser baluarte da verdade da sua palavra, deixa eu te pedir um favor então. Clica aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui. Clica no sininho, tem um sininho do lado, você vai receber a notificação toda vez que sair um estudo novo nosso, ok? Se você já segue a gente há um tempo e você já está inscrito no canal, deixa eu também te pedir um favor. Pega esse link aqui, envia para todos os seus grupos de WhatsApp. Vamos mostrar para eles que é possível vencer as tentações, é possível não sucumbir às tentações. Mais importante do que um estudo escatológico é um estudo discipulador, para que a gente tenha bases, raízes sólidas para a gente resistir os dias maus. Amém? Deus abençoe você e vamos lá para o estudo. Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo? Começando aqui em cima, ó, tentação. Como vencer as tentações? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Lembra lá? Gênesis 4:7, nós fizemos um estudo na semana passada sobre o pecado. Usamos esse mesmo versículo, então ele é um versículo base, tá? Esses dois estudos se completam, tá bom? Então vamos lá, o que é tentação? Aqui em cima, ó. No contexto cristão, a tentação é um estímulo a um pecado, tá? A uma ação imoral, de tal forma que o pedido de proteção contra as tentações chega a constituir um elemento central da oração do Pai Nosso. Lembra Jesus orando? Ele fala assim, Pai, mas não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então, assim, tentação, ele é aquilo que nos estimula a pecar. Então, nós precisamos erradicar as tentações das nossas vidas. Na hora que a gente perceber que isso é uma tentação, a gente tem que pular fora. Beleza, irmãos? Vamos lá. As tentações não provêm de Deus. Então, tem muita gente que fala assim, eu sou tentado pelo Senhor e tal. Tiago mesmo já vai falar que Deus não tenta ninguém, ok? A Bíblia é clara em afirmar que as tentações jamais provêm de Deus. Isso porque esse tipo de tentação é completamente contrário à natureza e os atributos do Senhor. Tiago escreve que quando alguém for tentado, nunca deverá dizer de Deus eu sou tentado. O escritor bíblico explica que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Está lá em Tiago 1:13. Na verdade, a gente vai fazer um passeio por vários versículos aqui, irmãos, e aí eu quero que você depois estude esse PDF na sua casa. Na descrição do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link para você fazer download. Também vou ver se dá para colocar em comentário fixo, eu vou aprender a fazer isso aí. De qualquer forma, dá uma olhada nessa descrição desse vídeo, você vai achar lá embaixo um link para download, tá bom? Tiago, está em Tiago 1:13. Por outro lado, o diabo aparece na Bíblia como o principal instigador de tentação. Ele exerce grande pressão para que os homens se envolvam cada vez mais no pecado. Por isso o apóstolo Paulo chega a chamar Satanás de o tentador, que instiga até mesmo os cristãos ao erro. Está lá em 1 Coríntios 7:5, 1 Tessalonicenses 3:5 também, tá? Tem uma lição que Deus está nos dando lá desde o Éden, eu falei isso no estudo passado, né? Já pensei algumas vezes, porque não seria mais fácil Deus tirar aquela árvore definitivamente do Éden para ter acontecido tudo isso, mas Deus está ensinando o livre-arbítrio para o homem, tá? A resposta à nossa indagação é que Deus, desde o início, está ensinando o termo domínio próprio para o homem. Ter o livre-arbítrio é bom, mas precisamos aprender a termos equilíbrio, a dominar os nossos desejos. Veja o que Deus falou lá em Gênesis 4:7. Se todavia proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, o seu desejo será contra ti. Ou seja, quem vai ser nosso maior inimigo? Exatamente aquilo que a gente deseja, ele se torna o nosso maior inimigo, né? Então, o seu desejo será contra ti. Deus fala para Caim, domine os seus desejos, você vai ser aceito. O domínio próprio é uma lição que a gente não deve esquecer nunca. Falamos isso no estudo lá do pecado, estamos repetindo isso daí aqui, isso tem que ficar latente na nossa mente, amém, irmão? Vamos lá, vigilante sempre. Jesus lá no Getsemane, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele coloca apenas a oração, mas a vigilância. Ele mostra que podemos abortar esse processo antes de começar. Então assim, como vencer as tentações, irmãos? Nós precisamos orar, tá? E a gente precisa se aperceber de tudo que está acontecendo à nossa volta, vigiar. Vigiar é estar em alerta.
tá bom? É para que a gente não seja pego de surpresa. Na oração do Pai Nosso, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, lembra que eu acabei de falar? Olha lá, essa deveria ser uma oração diária. A única forma de não cair em tentação é orar e estar atento. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ok? Ela nos relata que, passado toda sorte de tentação, olha, toda sorte de tentação, a gente acha que Jesus foi tentado em 3 aspectos, né? A gente olha lá e lê, a gente vê 3 tentações, mas ela fala que Jesus foi tentado em todos os tipos, né? Olha lá, toda sorte de tentação. Aí o diabo se afastou até momento oportuno, ou seja, pensa num cara que é insistente, diabo, tá? Jesus foi tentado a todo instante até a cruz. Ah, lembra da cruz? Olha lá. Lembra do homem dizendo, se tu és Cristo, aqui em cima, se tu és Cristo, salva-te a ti e a nós também. Cara, ele estava sendo crucificado, né? Eram os momentos finais da vida do Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim, ele ainda estava sendo tentado, né? O homem fala para ele assim, salva você, salva a gente também. O homem estava colocando o nome de Jesus em xeque, né? Tentando o Senhor Jesus Cristo. Mas a tudo ele perseverou e venceu. Amém? Jesus estava vigilante até na hora da cruz. Ele poderia falar que aquilo era um momento de fraqueza seu, né? Ele estava ali, por exemplo, sentindo as maiores dores, ele já estava fadigado. Enfim, ele passou a madrugada inteira apanhando e estava sendo crucificado. É terrível a gente imaginar. Se com Jesus foi assim, então com nós também será, por isso Paulo nos alerta, pois aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia, 1 Coríntios 10, 12. O que ele está dizendo é que você venceu uma batalha, ok, de boa, as outras batalhas virão, então agora vigie para não cair na próxima. A todo momento seremos tentados por nossas paixões. Então assim, vigie, meu irmão, para que você não caia. E você que está de pé aí, que gosta de falar que você é o santo, etc., fique esperto, porque você venceu uma batalha. Isso não quer dizer que você venceu todos. Então vamos ficar vigilantes, amém? Somos tentados pelos nossos desejos. E aqui é um ponto principal de como vencer as tentações. Nós não vamos ser tentados exatamente por aquilo que a gente não gosta, tá? O diabo, ele não tem o poder de criar desejos em nós. Ele tem poder de potencializar os desejos. Então se ele sabe que você tem uma fraqueza, se a sua fraqueza é chocolate, ele vai colocar chocolate na sua frente. Eu não estou dizendo que chocolate é pecado, ok? Vamos ser um pouquinho inteligente. Eu não quero ficar falando do pecado da cobiça, o pecado da prostituição, eu não quero falar do pecado do dinheiro. Se você tem problema com dinheiro, ele vai colocar um maço de dinheiro, várias oportunidades na sua frente. Se você vigiar, o diabo vai se afastar de você, ele vai procurar outra pessoa que tem mais facilidade em cair nesse tipo de pecado, tá? Então vamos lá. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,14. Tá bom? O que nós precisamos entender é que nós somos tentados naquilo ao qual nosso coração deseja. Por isso em Jeremias 17,9 diz que enganoso é o coração do homem, ok? Em Gênesis 4,7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, o seu desejo será contra ti, né? Então a gente é tentado pelos nossos desejos. Tiago, Jeremias, Gênesis, está falando a mesma coisa. Olha essa frase, ó, o seu desejo será contra ti, ó, tá aqui embaixo. Senhor aponta para a tentação como fruto dos nossos desejos, o mesmo fruto que por sinal estava nas mãos da mulher no paraíso. A tentação é um fruto desejoso ao olhar. Podemos dizer que o diabo faz uma parceria com nossos desejos, tá? Ele tenta potencializá-los, explorá-los, mas ele não provoca em nós desejo, tá? Ele só coloca em nossa frente aquilo ao qual nós mais desejamos. Eu acabei de falar agora. Então o que o diabo vai fazer? Se você tem facilidade para um tipo de pecado, meu irmão, não tenha dúvida que ele vai colocar isso na sua frente. Se você tem problema com mentira, cara, ele vai colocar os caras mais mentirosos na sua frente e oportunidades para que você faça que você cometa esse tipo de pecado, tá? Pecado e tentação, aí tem uma diferença. Existe uma diferença entre pecado e tentação. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado e a tudo resistiu. Isso mostra que nós podemos resistir às tentações, tá bom? Porém, enquanto resistimos ao pecado, existe um conflito, uma guerra sendo travada no nosso interior, que já faz parte do processo de santificação. Então, toda vez que você resistir ao pecado, você vai sentir uma guerra interior, tá? Não é uma coisa fácil. Se você é tentado, é porque o seu coração deseja aquilo. Jeremias fala, olha, cuidado com o teu coração é enganoso. Jesus também fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia mostra que nossos desejos traem a nós mesmos. Nós estamos mostrando as tentações como fruto, né, desejoso para o pecado, então você tem que tomar cuidado com esse fruto. Ele estava na mão de Eva no paraíso, mas ele aparece para a gente todas as vezes que nós temos desejo por algo que é transgredir a lei do Senhor. Então vamos prestar atenção nisso.
É possível perder a nossa salvação? E aqui, irmãos, a gente já vai fazer um adendo para aquela super graça, sabe? Uma vez salvo, sempre salvo. Olha o que 2 Coríntios 11:3 fala. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Paulo explica que a nossa mente pode ser corrompida. Ele cita o exemplo de Eva, que teve o seu entendimento corrompido pela astúcia do diabo. Deus disse ao casal para se apartar daquela árvore, isso era simples e puro para eles, ok? Eles só deveriam obedecer. Se Deus disse, então está dito, mas a serpente naqueles dias e também nos nossos dias tem feito um trabalho para tentar mudar o que Deus disse. E aqui eu já vou entrar naquela questão daqueles pregadores ou ministros, né? Não posso chamar de pastores, que têm induzido o povo à mentira, tá? Aqui embaixo, olha só, eu aprendi uma coisa, tá, irmãos? A pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Assim como a serpente colocou o caráter de Deus em xeque, assim também os homens em nossos dias têm pregado heresias, trazendo maldição para aqueles que os seguem, tá? Se na verdade vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente daqueles que têm recebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente tolerai, segundo os Coríntios 11:4. Paulo está exortando os coríntios assim, ele fala, cara, se chegar outra pessoa aqui pregando outro evangelho e vocês aceitam outro espírito e vocês aceitam diferente daqueles que eu tenho colocado para vocês, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está divertindo a igreja de Corinto sobre os falsos ministros. Em nossos dias também tem se levantado uma grandiosa apostasia como nunca antes, ministros pregando que Jesus não vai voltar, eu acho que vocês já ouviram isso daí, tá? Que o pecado não existe, porque o pecado era transgressão da lei, não existe lei, então se não tem mais lei moral, pô, Deus falou que ia escrever as leis do homem na mente e no coração, antes teve que escrever em tábuas de pedra porque o nosso coração era duro, agora ele escreveu em nossas mentes, nossos corações, e a gente fala que não existe leis do Senhor, né? Então a gente tem que prestar atenção, porque as pessoas hoje em dia estão relativizando a palavra de Deus, tá? Eu detesto essa palavra relativizar, isso é perigoso. Ah, o que é ruim para você não é muito ruim para mim, né? O que é pecado para você, de repente para mim não é pecado, é permitido. É só relativo isso, entendeu? As leis morais de Deus não são relativas. Se isso fosse relativo, irmão, as estrelas caem na nossa cabeça. O mar invadia a terra e engolia a gente tudo. São leis que Deus criou, tá? Tem leis aí para governar todo o planeta e o sistema solar, mas o homem não quer lei. O homem quer viver afastado da lei, ok? Nós vivemos o tempo da graça, não da lei, ok? A lei mosaica não podia nos salvar, a lei somente apontou que nós precisávamos de um Criador, por isso, de um Salvador, por isso que a lei aponta para a graça, e eu falo que a graça aponta de volta para a lei, certo? Se Cristo já fez tudo por nós e nos justificou, então o que fazer por um Deus que fez tudo por mim? Cara, não vou matar, não vou roubar, não vou dar falso testemunho, eu vou amar o meu próximo. Não é assim como eu me amo. Ameis o seu irmão assim como eu vos amei. Foi o que Cristo disse. E Cristo teve um amor incondicional. Por isso que quando um dos discípulos chega para interpelar o Senhor Jesus e fala assim, Senhor, eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão? Ele falou, 70 vezes 7. Para quem já estudou as 70 semanas de Daniel, tem. Eu vou colocar um card aqui em cima para você fazer esse estudo com a gente, tem um vídeo, tem um PDF lindo também, tá? 70 vezes 7 é o tempo da misericórdia do Senhor. Nós estamos no tempo da misericórdia do Senhor, 70 vezes 7, ou seja, até que ele venha. Então, se Jesus pediu para você perdoar ele até que ele venha, quem somos nós para não perdoar, tá? Ao longo de todas as escrituras, o diabo é chamado de tentador. Ó, Lucas 4:2 fala que Jesus foi tentado pelo diabo. Em vários outros episódios, a palavra nos mostra que tentador se aproximou. 1 Tessalonicenses 3:5. Vamos aqui para cima. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Ou seja, Paulo está alertando que o tentador pode afastar os santos da fé. Ele afirma que é possível se desviar do caminho da salvação por engano. Isso já nos acende um alerta para as ministrações da supergraça. Acabamos de falar sobre isso. Uma vez salvo, salvo para frente. O apóstolo fala que guardou a sua fé. Desta feita, entendemos que nós mesmos podemos abortar de nossas vidas aquilo que Deus já começou a fazer. Cuidado para não abortar aquilo que Deus começou a fazer. Max, mas como que eu vou abortar a minha fé? Lembra que Paulo fala, não virá o fim antes que venha a grande apostasia? Está falando do abandono original da fé. Cuidado com o abandono original da fé. Irmãos, que eu tenho recebido chuvas de vídeo de irmãos e textos. Explica isso aqui para mim, explica aquilo ali para mim, porque Jesus vai voltar em 2023, porque Jesus já voltou em 70 depois de Cristo. Irmão, preste atenção no que Jesus colocou. Vamos olhar e fazer uma exegese segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá? A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos edifica, tá? E ela nos conforta. Então, palavra que não causa conforto em você, você já deve ficar um pouquinho preocupado referente a isso, tá bom?
Queria também aproveitar aqui para pegar a nossa Bíblia aqui, a Oliver Tree. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Pum, tá aqui, ó. Eu vou digitar aqui a palavra aqui, ó, tentação, certo? Legal, ó, tentação de Jesus, né, tá lá em Mateus. Temos outros versículos aqui em Mateus também, sobre vigiai e orai para que não entreis em tentação, não nos deixai cair em tentação. Vou pegar esse versículo aqui da oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, cliquei em cima da palavra, peirasmos, ok? Lá no final nós vamos fazer aquela brincadeirinha, falta só um slide, fica por aí comigo, nós vamos brincar com isso aí de novo. Uma palavra grega chamada peirasmos, tá? Peirasmos é tentativa, é colocar a prova, tá lá em Gálatas... Deixa eu ver aqui, a tentação gerada nos Gálatas pela condição física do apóstolo. Então ele vai colocar aqui que tentação, que a palavra peirasmos é tentação, ok? Colocar à prova. Se eu procurar aqui a palavra tentador, lembra? O diabo é chamado de tentador. Vamos lá, tentador. Deixa eu procurar aqui, ó. E então o tentador aproximou-se e lhe disse, és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Olha aqui, a tentação de Jesus, ó, tentador. Então procurar a etimologia da palavra no dicionário Strong. Peirazo. Peirasmos é a tentação e peirazo é o tentador. Então você quer dar um nome para o diabo? Você não quer chamar ele de diabo nem de Satanás? Pode chamar ele de peirazo. O tentador, lembra? Jesus fala o tentador, tá aqui, ó. Tentar, fazer experiência, fazendo testes com propósitos. Enfim, o propósito do diabo é quebrar as leis morais do Senhor, ok? Vamos puxar para cá e vamos voltar aqui para o nosso estudo. Eu parei aqui embaixo, tentador, sim. Ao longo de toda a escritura o diabo é chamado de tentador, muito bem. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo está falando aqui do tentador, ó. Ele estava alertando que o tentador pode afastar os santos da fé. Ele afirma que é possível desviar-se do caminho da salvação por engano. Isso já nos acende um alerta nas ministrações da supergraça, já falamos isso aqui. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Guardar, a etimologia da palavra guardar em hebraico é chamar. Vamos ver de novo aqui? Deixa eu puxar para cá, deixa eu tirar essas setinhas. Então, nós estamos falando de Gênesis 2,15. Vamos lá. Gênesis, para quem já assistiu aquele vídeo meu, também vou deixar aqui no card. Eu quero aprender a usar a Bíblia Oliver Tree. Então, eu vou ensinar aqui a instalar a versão gratuita. E se você quiser, você pode comprar o Strong também. Tá bom? Gênesis 2,15. Tem um izinho aqui em cima no vídeo, ou acho que é aqui, não sei como é que aponta. Vai ter um izinho aqui em cima, vai ter esse card que eu falei do outro estudo, tá? Que é do pecado. Também vai ter um card aqui em cima mostrando como você estuda a Bíblia Strong. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cliquei a palavra aqui, guardar. Vou pesquisar a palavra aqui no dicionário Strong. Chamar. É uma raiz primitiva, ok? Então lá é guardar, tem incumbência de guardar, de vigiar, de proteger, salvar vidas, salvaguardar. Então, o que Deus está falando aqui? Ó? Vamos voltar aqui para o estudo, você já vai entender já o que eu quis dizer. Se a etimologia da palavra é guardar, vigiar, proteger, salvar, se nem Eva ainda tinha sido criada, né? O que afinal Adão precisaria guardar? Vamos entender? Deus já estava alertando Adão que Satanás tentaria entrar no jardim e que era a responsabilidade dele colocar o diabo para fora. Olha, Deus já estava alertando o Adão lá no Éden, falando, Adão, vigia e guarda aquilo que eu coloquei na sua mão. Amém? Vamos lá, Efésios 4:27, a Bíblia nos alerta novamente, não deis lugar ao diabo, isso mostra que ele vai tentar cavar um espaço para ele, irmãos. Tiago 4,7 fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a chuva de versículos, irmão. Como eu resisto o diabo? Nesse mesmo versículo ele responde, sujeitáveis a Deus. E como eu me sujeito a Deus, Max? Ouvindo a palavra de Deus, decidido andar em obediência e me mantendo longe do pecado. Amém? Para que você vigia afinal, irmão? Para você saber se aquele desejo é fruto de uma tentação ou se aquele desejo é bom segundo a vivência que Deus colocou para nós, ok? Como vencer as tentações? Eva ficou tempo demais na frente da árvore. Ela teve tempo de ver que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar discernimento. Aí ficou difícil, né? Ela parou na frente do pecado e ficou ali, batendo um papo com a serpente ainda ficou falando a analogia todinha da árvore para Eva. Aí ficou difícil, ela parou na frente do pecado. A tentação vem como processo e ela vai ganhando corpo. A tentação é uma raiz que se você não arranca de uma vez, ela cria profundidade. Não ouse brincar com a tentação.
com certeza ela induzirá você ao pecado ao mais rápido que você possa imaginar. Então, assim, parar na frente, não, eu sou forte, eu consigo. Olha, você está de pé, vigia para que não caia, tá, irmão? E não para na frente de uma árvore que você entende como tentação, porque os frutos de tentação são frutos, vamos dizer assim, viçosos, né? Tá. O protótipo original de uma raça que reproduzisse a imagem e semelhança de Deus era Adão. Essa matriz foi corrompida e por meio dela todos os homens, mas Deus nos deu Jesus, o último Adão, ao qual que nele estão, tornem a sua linhagem espiritual pessoas que reproduzem uma vida de santidade e governança plena. Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Então o que eu quero dizer assim, eu peco por causa da essência de Adão. Não, mas Jesus foi o último Adão. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Já não vive mais você, mas Cristo vive em você, ok? E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que olhar para a sua vida e enxergar um trono na sua vida, uma cadeira. Quem está sentando nessa cadeira hoje? Se você olhar para ela e ver ela ocupada, com certeza é você que está sentando nessa vida, tá? No trono da sua vida. E se você governa a sua vida, então você está suscetível a cometer vários erros. O que é viver pela graça? O que é viver em espírito? Né? É deixar o Senhor Jesus Cristo viver a sua vida. É acordar de manhã cedo e falar, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Viva para a glória de Deus. Dê o exemplo nessa terra. E toda vez que você se vê na frente de uma encruzilhada que você tem que tomar decisões, você tem que ser um atalaia, você tem que vigiar, tá? Olhar se verdadeiramente esses desejos são desejos que vão te levar para os caminhos de Deus ou vão te afastar dos caminhos do Senhor, tá bom? Então a gente precisa entender pouco disso. Você está no trono da sua vida e quem manda é você, tá bom? Você tem que ter o livre-arbítrio, Deus está ensinando lá, Gênesis 4:7, cumpre e dominá-lo, os seus desejos. Então aqueles desejos que você sabe que te afasta de Deus, irmão, que te afasta das leis do Senhor, você precisa dominá-lo, tá? Deus está ensinando isso pra gente lá no Gênesis. A responsabilidade do pecado. Agora vamos falar sobre responsabilidade. Quando Deus pergunta para Adão o que foi que ele fez, a resposta de Adão é culpar a erva, né? A primeira coisa que Adão fez foi falar, foi a mulher que você me deu, ou seja, foi você, Deus, que inventou essa parada, e essa parada chama-se mulher, então é culpa sua e da mulher, né? É complicado. Ele diz que foi a mulher que Deus deu para ele, né? A Eva também tirou do seu colo a culpa e colocou na serpente. A serpente não tinha mais em quem colocar, então ela assumiu meio a bronca, né? O homem desde o início tenta se esquivar de sua responsabilidade e dos seus atos pecaminosos. Apocalipse 12:9 mostra: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e assim foi tirado para a terra e com eles os seus anjos. Então, para quem fala assim que aquela historinha da carrochinha lá do Éden não existiu, que a serpente não existiu, Apocalipse 12:9 está dizendo o seguinte, olha, foi atirado a antiga serpente, né, o atual dragão que a gente vê lá em Apocalipse, que é a antiga serpente, ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então assim, ai da terra, se cuida aí porque vem chumbo grosso por aí. Então irmãos, vamos andar atentos e vigiantes nisso daí, tá bom? Uma guerra está em curso, irmãos. Mas é verdade que resistir à tentação não é algo fácil. Essa dificuldade acontece porque o coração do homem é corrompido pelo pecado. A sua natureza é pecaminosa, inclinada ao mal. Augusto Nicodemos fala isso. Nós temos inclinação para o mal, ok? Quando você não vigia, o que você faz? Você se inclina para o pecado. Então a gente tem que estar vigiante para que Cristo esteja vivendo dentro de nós. Todo momento a gente tem que estar olhando para esse trono de reino dentro da nossa vida e ver quem é que está sentado ali para a gente não acabar caindo nas tentações. Então o homem possui uma tendência natural em cair em tentações, isso explica porque o cristão depende tanto do auxílio divino para poder resistir à tentação. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso exatamente por isso. É preciso viver uma vida em espírito para vencer as práticas do pecado. O que é viver em espírito? É deixar Cristo viver em nós, renunciar o eu, ou o ego, deixar que Jesus tome conta de nossas vidas, se não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então não há mais espaço para mim, né? Porque agora só quem mora no meu corpo é Jesus. Somos redimidos em Cristo e libertos da culpa dos grilhões do pecado. Não sou mais dominado pelo pecado. A obra do Espírito Santo em minha vida me traz recursos necessários para resistir o mal. Veja os frutos do Espírito. Olha só, para quem quer verdadeiramente vencer as tentações, leia aí na sua casa Gálatas 5:22 ao 25, você vai ver o fruto do Espírito. E ali você vai entender como a gente pode vencer mais ainda as tentações, tá bom? Que é o amor, paz, temperança, benignidade. Você vai conhecer os frutos do Espírito. Não devemos somente olhar para trás e ver o quanto estamos melhor do que já fomos, mas devemos extinguir, aqui em cima agora, o pecado das nossas vidas, tá? Porque tem gente que fala assim, eu era bem pior do que isso aqui, então ele tenta se justificar. Vamos parar com a justificativa e entender que a gente precisa erradicar o pecado da nossa vida, tá? Não faz o menor sentido continuarmos a viver em pecados, por menor que seja esse pecado, tá? Sabendo que foi exatamente esse pecado que levou Jesus Cristo para aquela cruz. Precisamos abortar o pecado. O pecado precisa ser erradicado definitivamente da vida cristã.
sem negociação com o pecado, amém? Temos um sumo sacerdote, não significa que se cairmos não há perdão de Deus para nós. O Senhor nos garante que temos um sumo sacerdote, um advogado fiel para nos perdoar mediante o nosso arrependimento. Olha só o que Hebreus fala, Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em socorro em ocasião oportuna. Precisamos entender que se em algum momento nós sucumbirmos ao pecado, isso não quer dizer que nós perdemos toda a guerra. Lembra que eu falei? Se você perder uma batalha, meu irmão, vence, levanta, pede perdão ao Senhor Jesus Cristo e vamos para a próxima, ok? Não quer dizer que a gente perdeu a guerra. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda a justiça. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ela mostra que não somos mais escravos do pecado. Nós recebemos o DNA de Cristo, o Espírito Santo nos transforma de glória em glória para que tornamos a imagem e semelhança dele. A palavra pecado no hebraico, como no grego do Novo Testamento, dá sentido de errar o alvo, tá bom? Errar o alvo, irmão, é um acidente de percurso. Errar o alvo não é estilo de vida, tá? Então, o pecado deve ser um acidente, não estilo de vida. Até coloquei aqui, ó. E quando o pecado ocorre, devemos rapidamente resolver isso com arrependimento. Olha só que lindo isso agora. Salmo 51. Em Salmo 51 mostra o arrependimento de Davi. Lembra que Davi peca com Batseba? Eu coloquei no estudo antigo porque isso é muito importante, tá bom? Davi tem aquele episódio com Batseba e eu coloco aqui em Salmo 51. Olha o que Deus fala, o Davi fala em Salmo 51. Senhor, não retires de mim o seu espírito, nem a alegria da tua salvação. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sempre me perguntei isso também. Davi tinha de Deus o seu maior tesouro, e quando isso foi ameaçado pelo pecado, ele rasga-se na presença de Deus com o temor de perder o que ele mais amava. Ele temia perder Deus. O maior tesouro de Davi não era o seu palácio, não era o seu dinheiro, não eram as mulheres. O maior medo de Davi, na verdade, era perder a presença do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter esse mesmo sentimento para com Deus. O Senhor deve ser o nosso maior tesouro, maior objetivo de vida, e se colocar em risco em nossa relação com Deus, devemos tomar uma atitude de pressa e consertar rapidamente a nossa relação. E aí eu chamo você para um momento de oração, para que você ore agora pedindo para que o Senhor afaste de você todo o mal, né, te proteja de todas as tentações, livre você de todo o mal, para que a gente possa vencer o pecado, amém? Aqui em cima, ó, agora eu vou começar a fazer esse quadrinho. Ó. O que aprendemos então nesse estudo? Olha, nós somos tentados pelo desejo de nosso coração, então devemos atentar, pois o coração do homem é enganoso. Cuidado com os desejos do seu coração, tá? Eu estou sentindo paz, eu vou fazer isso aqui porque eu estou sentindo paz. Uma vez eu fui ensinado sobre isso daí, não é só paz não, viu, meu irmão? A gente tem que prestar atenção. Muitas coisas que a gente fala que a gente deseja não são os planos de Deus. Então a gente deve apresentar todos os nossos planos a Deus para que o Senhor aprove os nossos planos. Amém? O que eu quero dizer é colocar os seus projetos em oração também. Tá bom, irmãos? Outra, não devemos encarar a tentação de frente, pois ela é fruto dos nossos desejos. Cuidado de você parar na frente de uma árvore viçosa, tá? E começar a ficar olhando para aquela árvore acreditando que tá tudo bem. Então, assim, ó, não devemos encarar a tentação de frente. Acha que você tá forte aí, né? Quem tiver de pé, ore para que não caia. O nosso inimigo é quem explora os desejos de uma forma a amplificar as nossas tentações. Então, o diabo vai trazer para você aquele prato de lentilha que você mais gosta todos os dias, tá bom? Mas olha, tem uma boa notícia. Resiste o diabo e ele vai se mandar, irmão. Ele vai procurar um cara que cai mais fácil. Você é um cara difícil de cair, tá bom? Somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então não tente culpar outras pessoas pelos seus erros, ok? Arrependa-se. Arrependimento é reconhecimento e é mudança de atitude, mudança de mente. Lembra que nós falamos de metanoia, mudança de direção, mudança de pensamento. Então se você andava em pecado, agora você não anda mais, você anda em novidade de vida. Temos um sumo sacerdote no céu que se compadece de nós. Peça perdão e se afaste do mal. Então a boa notícia é que a gente tem um advogado. Cara, se der errado, não vai dar errado, em nome de Jesus não vai dar errado. Você vai orar e você não vai sucumbir às tentações. Pensa que todo dia é colocado uma árvore na sua frente com um fruto bonito e você precisa resistir. E por último, o pecado é errar o alvo e não é estilo de vida. Então, essas pessoas que ficam tentando se justificar, eu não vou para o inferno porque eu faço isso, não vou para o inferno porque eu faço aquilo. Meu irmão, deixa Deus escrever as leis dele na sua mente, no seu coração, e você vai ter a certeza verdadeiramente daquilo que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você não faça. Amém? Esse é o estudo de hoje. Eu agradeço se você chegou até aqui. Agora a gente vai fazer aquela brincadeirinha com aquela palavra, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó, irmãos, nós temos aqui, vamos pegar essa palavra aqui, ó, cadê ela? Palavra
Etimologia da palavra, peirasmos, maravilha, peirasmos. Então vamos pegar aqui, ó, vou escrever aqui em cima, deixa eu ver, aí, acho que vai dar, hein? Peirasmos, do jeito que eu tô falando, Peirasmos com S, tá? Vai lá e escreve Peirasmos. Escrever com Z não tem problema, o importante é participar. Peirasmos, o que significa Peirasmos? Tentação. O que significa tentador? Peiraso. Então assim, vamos tirar esse peiraso de perto da gente, em nome de Jesus, e vamos aqui concentrar a nossa cabeça aqui em andar em santidade, em estilo novo de vida, amém? Vamos deixar o Senhor Jesus Cristo ser a pessoa que vai governar a nossa vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? A vida que a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus, amém? Eu queria pedir aquele favorzinho para você, se você chegou até aqui no nosso estudo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente estava crescendo com bastante inscritos muito rápido e agora a gente deu uma paradinha, então eu gostaria que você não deixasse de se inscrever aqui. Se eu abençoei você, eu vou te pedir esse favor, abençoa outras vidas também, pega esse link aqui, envia para os seus grupos e fala para a galera se inscrever aqui no canal também, tá bom? A gente está se dedicando, fazendo um trabalho maravilhoso, eu passo a semana inteira fazendo estudo, você viu aí uma chuva de versículos, depois eu tento criar um PDF, um projeto gráfico para atrair a atenção das pessoas e para que a gente tenha estudos, bons estudos, né, imprimir e ter bons estudos em casa. Esses estudos já me abençoaram muitas outras pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Um dia eu estava tomando café com a minha mãe estava falando alguma coisa sobre morar no céu, aí eu falei, peraí que eu tenho um estudo sobre isso. Eu fui lá e peguei o estudo, vou deixar aqui no card também em cima, vou fazer um jabá, vou deixar aqui em cima no card um estudo chamado Na Casa de Meu Pai Há Muitas Moradas. Aí eu mostrei para ela, mãe, você não vai morar no céu, você vai morar na terra. Deus está querendo descer e viver com o homem na terra, né? A melhor obra que o Senhor já fez até hoje é a terra. Deus vai descer e vai habitar com o homem na terra. Falei do milênio para ela e foi uma benção. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e peguei minha apostila, deixa eu até ver, ó. Eu fui lá e peguei a apostila. Eu tenho quase todas as minhas apostilas encadernadas, tá vendo? Deixa eu ver. Aqui no vídeo, olha lá. Então assim, tem um monte, ó, tem um monte. E aí, isso facilita, né? Isso se torna fonte de referência para estudos. Então, meu irmão, vamos abençoar outras vidas. Pega esse link aqui, manda pra galera. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer download desse PDF, tá bom? Que tá bonito esse PDF. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.